pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente está com uma convidada com aquela história que vocês tanto gostam. Muitos de vocês me pediram também, me mandaram no Instagram e até aqui no YouTube eu vi alguns comentários falando, traz ela, traz ela. E aí eu decidi trazer, como vocês pediram. Eu queria agradecer, que eu vi os comentários de vocês falando, né? Porque eu fiquei um tempo aí sem gravar, do quanto eu mudei. Vocês falando, nossa, Márcia, como você mudou, você fica bem agora e tudo mais. Eu também estou aprendendo a lidar com essa mudança, porque nem eu às vezes acredito, né? Quem assistiu o meu documentário deve saber do que eu estou falando. Vocês falam muito sobre história de superação, e eu tenho uma fala que existe a história de superação e existe a história de sucesso. Que superar é muito bom, mas muitos superam e acabam seguindo um caminho que é o do sucesso. Márcia, você sempre fala isso. Sim, então essas histórias que a gente traz. E hoje, essa história de hoje, eu digo que é uma dessas histórias de sucesso. Que você vê alguém que passou por uma situação difícil, mudou de vida, progrediu. E aí tem uma fala dela que eu acho muito interessante, que é do cárcere ao plenário. E ela seguiu o mundo jurídico, e hoje está aí conhecida, né, pela profissão por muita gente. E vocês aí que às vezes ficam me mandando mensagem falando assim, Márcia, eu vou para júri tal dia, eu vou fazer tal coisa, aproveitem porque ela é especialista no tribunal do júri, viu? Então já vou deixar até o Instagram dela aí embaixo para vocês seguirem. E aí quem sabe, né, contrata também, viu? Tudo bem? Eu falei isso porque você não tem noção. Depois, se você entrar lá no YouTube, você vai ver os comentários. É sempre umas perguntas assim. Tudo bem? Tudo bem. Quero te agradecer por você ter aceitado o convite, por ter vindo tão longe e estar aqui hoje com a gente. Eu é que te agradeço, né, pela oportunidade, porque não é todo mundo que abre oportunidade. E quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem que aproveitar, né, contar e testemunhar o que Deus tem feito na nossa vida, na vida da nossa família. E, através da nossa vida, a gente poder abençoar outras pessoas que vieram do mesmo lugar que a gente veio e que, por várias razões, inclusive uma delas, a sociedade, não conseguem se reinserir na sociedade. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar dividindo, compartilhando com as pessoas a nossa história, a gente entende que não tem nada a ver com a gente, tem tudo a ver com o outro. É para que o outro se sinta abençoado e pense, se a Maria Odila conseguiu, se a doutora Maria Odila conseguiu, eu também posso conseguir. Então eu quero te agradecer pela oportunidade, agradecer a Deus por levantar pessoas como você, que passaram um momento difícil e tem um olhar humano, porque tu não podes talvez não imaginar, mas o que tu estás fazendo hoje não está abençoando só as pessoas que te seguem, não está abençoando só a tua vida. Tem gente que nesse momento vai assistir essa entrevista lá no cárcere, vai assistir um familiar que tem alguém abandonado no sistema e que não acredita na possibilidade de uma ressocialização. Então, você traz pessoas aqui que mostram que é possível sim se reabilitar, se ressocializar e é possível sim recomeçar e construir junto com Jesus uma nova história. Muito obrigado então, que Deus venha abençoar a tua casa, a tua família, a tua trajetória e que você possa não ter 50 mil seguidores, mas 1 milhão de seguidores em nome de Jesus. Amém. Desde a hora que você chegou, eu tô me arrepiando todo e eu já vi que eu vou chorar, né? Quando eu choro, vocês falam que eu choro muito, já vi que eu vou chorar. E eu tenho segurado o choro, sabe? Eu falo que eu tenho que parar de ser chorando, porque falou comigo, eu tô chorando. Conta pra gente um pouco da sua infância, como que ela foi? Bom, a Maria Odila, ela é a filha mais velha de 8 irmãos. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, na cidade em que eu vivo hoje. Meu pai era um pequeno agricultor, não alfabetizado, minha mãe semi-analfabeta. E eu sou essa menina que nasceu de um casal jovem, pobre. A casinha que eles moravam era uma casinha coberta de capim, de palha, no chão batido. E eu cresci até os 8 anos com os pés no barro. Meu pai morava e trabalhava nos fundos de fazendas e a gente viveu ali, sem nenhum recurso, sem nenhum conforto.
Meus irmãos depois até viveram num momento melhor, mas a minha infância foi marcada por isso até os 8 anos. Mas eu fui uma criança feliz. Eu estudei por 2 anos nessa escolinha do interior, aprendi a ler muito cedo e sou uma amante da leitura. E os livros me fizeram uma criança sonhadora. Então, no meio da pobreza, no meio da dificuldade, no meio da miséria, eu tinha uma esperança. E então eu fui alfabetizada por uma professora que era namorada de um tio meu, e então eu tinha 5 para 6 anos, eu já sabia ler. E hoje eu posso dizer que o fato de ter sido amiga dos livros desde muito cedo me fez eu não ser uma criança alienada. E me fez eu ver uma diferença entre a instrução, a alfabetização lá no começo e ver a possibilidade de uma mudança. Então, a gente, com 8 anos, meu pai tomou uma decisão, foi morar na cidade de Cerro Largo. A gente saiu do interior de Porto Xavier e foi para Cerro Largo. E eu vivi praticamente toda a minha vida nessa cidade, que é Cerro Largo. Eu cheguei lá com 8 para 9 anos e saí de lá com 45 anos. Que daí eu voltei para minha cidade natal, aonde eu, então, hoje tenho o meu escritório e comecei minha vida. Mas se você pedir assim para mim, a Maria Odila tem lembranças ruins desse momento difícil de pobreza com os pais, com a família? Não. Eu posso dizer que eu fui uma criança abençoada, porque eu aprendi desde cedo a valorizar as pequenas coisas. E quando você não valoriza as pequenas coisas, você nunca vai ter nada grande, porque todo mundo precisa começar. E essa dificuldade lá no começo me fez eu entender lá na penitenciária que mesmo aquela dificuldade ali que eu estava vivendo era possível reverter através do estudo. Então, se você pedir assim, Maria Odila, como foi tua infância? A minha infância foi uma infância muito feliz, muito abençoada por Deus, com um pai e uma mãe trabalhadores que amavam o trabalho e nos ensinaram a trabalhar. Eles eram presentes? Eles eram presentes, porque a gente vivia numa casinha onde estava todo mundo junto, né? Uma casa aí do interior com chão batido, é um quadrinho. Não sei se você falar em metragem, mas era um lugar onde dormia todo mundo, os irmãos na mesma cama, e alguns dormiam com os pais, a mãe estava sempre grávida. Então, é essa lembrança que eu tenho da minha infância, todo mundo junto. Então, meus pais hoje já estão com o Senhor, mas eu tenho uma boa lembrança dessa parte da minha vida. E hoje eu já sou vó, tenho 2 netos, o Luiz e o Levi, e mais um que está a caminho. Sou a mamãe da Samara e a sogra do Cleiton. Então, eles são a minha família. Sou a esposa do Dilmar, então quando eu tenho os meus netos perto de mim, eu procuro ter essa convivência com eles para que eles lembrem da sua avó como alguém que pode contar para eles um tempo que com certeza as crianças desse tempo nunca vão viver, né? A não ser aqueles ainda que estão muito lá no interior. Então, Maria Odila, como foi tua infância? Foi uma infância abençoada, com muita dificuldade, mas com muitas lembranças boas que a gente carrega. Essa da infância, né? Aquela fase sua da adolescência também foi tranquila, sem traumas? Eu vou te dizer para ti que eu sou uma pessoa que não tenho traumas. Eu te falo sem traumas, te falar porque a maioria das pessoas a maioria das mulheres, dos homens também, porque eu sempre entrevistei mais mulheres, mas eu já chamei alguns rapazes e você vê uma infância muito difícil, que vem com uma adolescência, então por isso que eu te perguntei se teve algum trauma, porque geralmente, pelas histórias que eu já contei, eu vejo que ali vem um gatilho que acaba, né, tomando outros caminhos. Na verdade, a minha infância foi um gatilho para mim me tornar uma contrabandista, porque eu comecei muito jovem. Eu casei cedo, casei jovem, com o pai da minha filha, e eu tinha de 16 para 17 anos, a minha filha nasceu, então eu comecei tudo muito cedo. Então, eu não namorei, casei, comecei a minha vida, e nos anos 90, 89, minha filha tinha nascido, a Samara, eu comecei a viajar para o Paraguai, no sentido sempre de melhorar de vida. Então, a infância difícil para mim foi um combustível para mim me incentivar a dar uma vida melhor para minha vida e para minha própria filha também. Então, a gente começou a fazer essas viagens para o Paraguai. Eu era jovem, não tinha 18 anos ainda.
E fiz isso por 23 anos. Então, o meu crime, o artigo que me levou para a prisão e que fez com que eu cumprisse pena, foi sonegação fiscal, evasão de divisas, formação de quadrilha, tudo envolvido o ilícito do Paraguai e contrabando de cigarros. Então, uma grande operação da polícia originou isso, que se chamou Operação Bola de Fogo, que aconteceu em 2006. Foi uma grande operação a nível de Brasil. E lá no Rio Grande do Sul, no noroeste do Rio Grande do Sul, a gente foi encontrado numa grande escuta, uma operação de escuta de telefone. Então, ali, essa história toda veio à tona e houve a prisão. A adolescência, de certa forma, foi um gatilho para que fizesse isso? Foi, porque aí eu parei os estudos e comecei a trabalhar com vendas de contrabando, mercadorias do Paraguai, cigarro, enfim. E isso, na época, era em grande quantidade que a gente fazia. Então, isso nos deu uma vida mais confortável do que a vida que a gente tinha. Talvez, se tivesse estudado, não demorasse tanto tempo, mas, enfim, foi isso que me levou, a pobreza lá do passado me levou, então, a viajar. Eu sempre digo que a gente não é árvore, né? As pessoas que se consideram árvores, eles ficam num local e eles pegam raio, pegam chuva e eles não se movem. Eu dou graças a Deus porque eu não sou árvore, eu dou graças a Deus porque eu vivo um movimento. Então, eu mesmo com toda a dificuldade de ter passado pela prisão, eu não me arrependo de nada, porque se eu tivesse ficado lá na posição que eu estava, vindo conforme vinha meus pais, eu hoje não existia, não seria quem eu sou hoje, não teria aprendido o que eu aprendi. Então, de certa forma, tu se movimentar, claro, não para o crime, né? Não é essa a ideia. Mas eu, no caso, para mim era uma venda normal, só não pagava imposto. E quando a gente olha, na minha época, ali nos anos 90, quando a gente olhava para a situação política do Brasil e toda a situação que a gente vivia, a gente pensava assim, tinha aquelas grandes operações que prendiam os políticos, tu pensava, se os políticos não pagam imposto, estão lá, também a gente também pode ir lá no Paraguai e comprar uma muamba e não pagar imposto. Porque se tu olhasse as reportagens na Ponte da Amizade, você via centenas de ônibus enfileirados e as pessoas lá buscando. Quem não conhece alguém que fez dessa época, nos anos 90, uma fonte de renda, buscando um perfume, buscando um aparelho eletrônico, alguma coisa nesse sentido. Então, era uma época que se fazia muito isso. Então, a minha dificuldade mesmo foi a questão tributária, foi a questão do imposto que originou, então, a lavagem de dinheiro e que originou na operação e a prisão. Então, o contrabando em si, ele na verdade, é uma forma que muitas famílias buscam para sobreviver, né? Na minha época, quando a gente começou, claro, é que o crime, o ilícito, é uma coisa muito interessante, tá? Você nunca vai encontrar um grande traficante, não vai encontrar um grande contrabandista. Você vai encontrar alguém que começou, tá? E o dinheiro do ilícito, ele é assim. E você vai hoje, você vai bem, você vai amanhã, você vai bem, né? A gente começou trazendo os contrabandos de ônibus, depois a gente comprou um ônibus, depois a gente trazia de carreta, porque essa é a vida. O ilícito, infelizmente, tudo aquilo que é ilícito funciona assim na vida das pessoas. Sim, eu comecei levando droga e daqui a pouco eu estava lá no Peru, no meio da plantação. Exatamente. Comprando hectares de folha de coca. É mais ou menos assim. Então, aquele pessoal que ia lá, enfrentava a fila do ônibus para comprar as muamba, veio o cigarro. Então, agora a gente vai trazer uma sacola de cigarro dentro do ônibus. Daqui a pouco a gente comprou um ônibus. Daqui a pouco a gente trazia uma carga de cigarro dentro de uma carreta que vinha de Foz do Iguaçu, enfim, e descarregava lá na nossa cidade. Então, o crime, ele é assim. Mas isso não vale só para o crime, isso vale para a nossa vida também. A gente somos envolvimentos, né? Então, eu acabei criando essa rota aí de 20, 23 anos envolvida com o contrabando. E aí houve a prisão. Para mim, foi um marco, né? Quando aconteceu a prisão, eu rompi. Eu conheço pessoas que foram presas junto comigo, que hoje já estão mortas, ou que estão presas, que saíram, que voltaram, porque mudar de vida é uma decisão. Eu costumo dizer sempre que decisões mudam destinos. Quando as pessoas dizem assim para mim, ai, doutora, que linda a tua história. Não, a minha história não é linda. Linda é a decisão que eu tomei. De dizer assim, chega. Porque eu vou falar de mim.
A cadeia, as pessoas dizem assim, ai, a cadeia. Tem gente que acha que é valente, que é forte preso. Um ser humano que não tem liberdade. Para mim, ele não tem nada. Ele pode comandar na rua um império, ele pode ser dono de milhões, ele pode ter o que ele tiver aqui fora. Se ele estiver preso, ele não tem nada, porque a tua vida atrás da grade, ela não vale nada. Ela não vale nada para o sistema, ela não vale nada para quem está lá contigo, porque por qualquer coisa, aquela pessoa que está sentada do teu lado, eu vi muitas pessoas sofrerem violências, que aquele amigo, que aquela amiga, no caso no feminino, que eram pessoas que estavam ali com elas e daqui a pouco deu uma briga, alguém puxou de uma faca que a gente não sabia de onde saiu, cortou, se machucou, alguém botou fogo nos colchões lá no castigo, a polícia demorou para abrir porque por maldade e deixou queimar todo o corpo. 2, 3 dias depois essa pessoa morreu. Eu vi. São coisas que eu vi. Então, quando eu digo que o crime não compensa e que o status de você dizer que você comanda alguma coisa de dentro da penitenciária é uma ilusão tão grande, porque livre é você que consegue sair de lá, porque essa é a maior dificuldade. Ficar lá dentro, se manter e construir qualquer coisa aqui fora não é difícil. Agora, você sair de lá, limpar o teu nome, enfrentar o preconceito do sistema, enfrentar o preconceito da sociedade, enfrentar o preconceito dos amigos que tu deixou aqui fora, porque tu não tem mais amigos. Enfrentar o preconceito que você mesmo te coloca. Por isso que quando eu te digo que eu não carrego nada, é por isso. Eu me limpei. Eu não. Jesus Cristo através do Evangelho. Porque senão eu seria uma complexada. Porque eu vi muita coisa nesse tempo e hoje como advogada eu continuo vivenciando e eu posso dizer, eu digo isso sem medo de errar e as pessoas podem me cobrar isso. Eu não acredito em ressocialização, em reabilitação através do sistema. Não. A pessoa tem que querer. Você tem que querer e você vai ter que dizer, quando você sair e quer mudar de vida, você vai saber. Eu vou enfrentar o preconceito do sistema, o preconceito daquele juiz da execução que manda intimar o presídio para ver se aquele preso tem condições de fazer alguma coisa, se aquele preso está sendo bem assistido e você recebe um documento no PEC que diz assim, o presídio está assistindo com saúde, com médico, aí você sabe que tudo isso é conversa, mentira. Tudo é mentira. Aí você, mas a palavra que vem lá da penitenciária, ela é suficiente, não? O presídio mandou o parecer, está tudo certo e você ver pessoas morrer, eu vi como presa, pessoas morrer sem tratamento, e eu vejo hoje como advogada, clientes, amigos de clientes presos que estão lá, que são assistidos, morrerem sem tratamento. Eu vi, já vivenciei isso como reclusa, como presidiária e vivi isso como advogada. Então eu não acredito nesse sistema. Esse sistema é falido porque ele é alimentado pelo preconceito. Todo mundo tem preconceito, todo mundo. É o juiz, é o fiscal da lei, que é a promotoria, todo mundo. Você é olhado como um lixo. Então, para mim, para a Maria Odila, vencer é você tomar uma decisão, sair para a rua e dizer, isso aqui não é para mim. E foi isso que eu fiz. Quando eu saí de lá, eu disse, isso aqui nunca mais para minha vida. Então, hoje eu me tornei uma advogada, eu vivo a minha vida sabendo que eu sou admirada por alguns, amada pela minha família e pelos meus amigos que vieram depois da prisão, porque depois que eu fui presa, os amigos dentro da prisão não existe ninguém, todo mundo foi embora. E os que eu conquistei depois da prisão, que conhecem a Maria Odila, porque alguém que consegue te amar depois que tu passou pelo sistema, te aceitar, te receber, confiar em ti, olha, não é fácil, viu? E você sabe do que eu estou falando. Então, eu tenho um compromisso com a minha família, com meus netos, com a minha filha, com meu genro, com meu esposo, com as pessoas, com a minha família. E depois eu tenho um compromisso com as pessoas que confiaram em mim. Então, eu tenho um compromisso hoje com a Ordem dos Advogados do Brasil, que me alcançou a minha credencial. E eu vivo, primeiramente, para honrar o Senhor Jesus na minha decisão de nunca mais voltar para lá. E depois para dizer assim, é possível sim, um presidiário, uma presidiária, se tornar o que ela quiser, se ela decidir estudar. E para responder as perguntas que muitas vezes as pessoas fazem para mim, doutora, é possível um preso ser advogado? É possível sim.
Está aqui a prova, a doutora Maria Odile é escrita na ordem. A minha ordem é do Rio Grande do Sul, 110.851. Sou especialista no Tribunal do Júri, então é possível sim. Não existe pena perpétua. Se alguém da tua família, um amigo teu que você está estudando, está cumprindo pena, diz para ti, tu nunca vai ser advogado, tu nunca vai ser nada. É mentira do inimigo, porque você pode ser sim. Tu sabe que eu sempre conto, quando eu chegava da faculdade e dormia no presídio, as presas diziam assim para mim. Eu escutava elas dizer entre elas, chegou a doutora. E aquilo me doía meu coração, sabe? E daí eu pensava, vinha aquele pensamento de toda a dificuldade que eu ia enfrentar, porque eu tinha que vencer o sistema, eu tinha que me formar, eu tinha que passar na ordem, eu tinha que depois aceitar ser escrita, depois tinha que vencer, olha quanta barreira. E eu venci todas elas. E hoje eu tô aqui, então, para dizer para você que pense que não é possível sim. E tem muito advogado que passou pelo sistema que tem vergonha de contar a sua história, porque acha que vai sofrer preconceito. Claro que vai, mas sofre preconceito mesmo sem contar, porque o nosso nome fica no sistema. Quando você chega lá na penitenciária e passa o teu CPF lá, vai aparecer que você passou pelo sistema prisional. Mas o que te move e o que faz a tua vida não é o que tu foi lá atrás, é aquilo que tu é hoje. Então eu sou movida pelo que eu sou hoje, através do Espírito Santo que me conduz, que cuidou da minha vida, e através do ministério que o Senhor Jesus me confiou, que é levar o evangelho, a advocacia criminal aos cativos, os aprisionados, aqueles que não têm paz. Gostei. Quando veio a prisão, que daí você foi presa, naquele momento você já tinha criança? Já tinha filho? A minha filha tinha 17 anos. Ah, ela já tinha 17 anos. Aí você foi presa em flagrante, fizeram a investigação? Não, eu fui presa numa investigação, numa operação, certo, a nível de Brasil, que se você puxar no Google é a Operação Bola de Fogo em 2006, contra o contrabando de cigarro. E essa operação foi em 11 estados do Brasil. A região noroeste do Rio Grande do Sul, eles separaram em blocos, mas a minha ordem de prisão, ela veio de Porto Alegre. Quanto tempo mais ou menos você pegou? Eu peguei 11 anos. Eu peguei mais pena, porque o crime, como não era um crime hediondo, eram vários artigos, mas todos com penas baixas. O que me fez fechar o meu regime foi a lavagem de dinheiro. Isso deu a reclusão. Então, isso, porque eu não tinha... E durante a operação, a escuta, que foi 1 ano e 6 meses, por exemplo, eu estava escutando. Aí caía um caminhão de cigarro. Aí eu estava grampeada, porque como foi essa operação? Uma pessoa transportando fumo do Brasil para o Paraguai, para uma fábrica clandestina, foi pega lá na chegada de Foz do Iguaçu. Eles ofereceram para essa pessoa a delação premiada, essa pessoa aceitou, ela passou o telefone do dono da fábrica, que era um brasileiro no Paraguai, e todas as pessoas que compraram mercadoria desse fornecedor, inclusive eu, foram grampeadas. Aí os clientes que compravam da Maria Odila foram grampeados também. Então, foi pego a pessoa que fazia o transporte da carga de cigarro, que eram empresas de transporte, todas as pessoas envolvidas na operação ilícita. Então, por isso que originou 90 e tantas prisões, e se desencadeou em 11 estados do Brasil. A escuta durou 1 ano e 4 meses, então cada caminhão de cigarro que caía gerava um processo separado, que gerava uma prestação de serviço, uma pena pecuniária. Então, quando eu cumpri a pena de prisão da operação, eu ainda tinha todos esses processinhos pequenos para resolver. Então, e por isso, quando eu chegava da faculdade na penitenciária, as presas diziam, tu nunca vai ser advogada. Chegou a doutora, mas isso no sentido de gozação. Deboche, né? Deboche. Porque o que envolvia era muito. Mas não há pena perpétua, não há mal que sempre dure, né? A gente tem que ter no coração assim que tudo que tu tá vivendo hoje pode mudar amanhã. Mas tem uma coisa que eu falo sempre. Vai mudar. Mas se você der um basta hoje e começar a fazer tudo diferente amanhã. E eu dei um basta no momento da prisão. Você estava no semiaberto quando você saía para a rua para cursar? Eu já estava na metade da faculdade quando houve a prisão. Ah, tá. Eu já tinha tomado a decisão, eu queria mudar de vida. Eu ia perguntar isso agora. Antes da prisão, se em algum momento você ali pensou em parar para mudar de vida? Quando eu voltei a estudar, sim. Eu tinha um desejo de mudar de vida e
Eu estava cansada daquela vida, porque assim, tudo aquilo que é ilícito não é teu. Parece que o dinheiro não rende, né? Não é teu, porque tu tem que... a polícia chega, daí vai levar tudo embora, que foi o que aconteceu com a gente. A operação veio, levou carro, levou os ônibus, levou tudo embora. Então, não te sobra nada. Então, eu tinha aquele desejo de estudar e mudar de vida. Então, eu já estava na metade da faculdade quando houve a prisão. E aí eu fiquei fechada, era para ser 2 anos e pouco, eu acabei remindo. Aí eu voltei para a faculdade no começo de 2008 e eu ainda fiquei presa até quase final de 2009. Você entrou em 2006? 2006. Eu cumpri 1.097 noites. Eu dormi na penitenciária. Quase 4 3 anos. anos. 3 anos. Foi 3 anos. Eu remi, né? Eu sempre decidi trabalhar e a remissão ela é muito importante na vida do preso, ela é fundamental. Então, eu saio para o semiaberto, eu vou direto para a faculdade. Eu faço 4 semestres presa. Aí, eu saía às 5h30 para trabalhar, eu ficava na rua, 6 horas eu pegava um ônibus e ia para Santo Ângelo, na URI, que era a minha faculdade. A sua pena foi no semiaberto? Não, fechado. Fechado? No fechado você saía? Não. Eu saí para estudar quando eu fui pro semiaberto. Ah, tá. Aí eu saía de Depois, manhã para trabalhar, ficava o dia fora, 6 horas eu ia para a faculdade. 00:15 o ônibus da faculdade, eu viajava 60 quilômetros, 00:15 o ônibus me deixava no presídio de volta. Eu dormia, 5h15, saía de novo, final de semana ficava fechado, tinha aquele tempo de saída temporária. Foi assim por 4 semestres. Eu praticamente formei dentro da penitenciária. E o pessoal da faculdade sabia que você estava vindo? Sim, é porque eu já fazia... Aqui a minha cidade, onde aconteceu a operação, é uma cidade pequena, todo mundo conhecia a gente. Então, todo mundo sabia que eu era a Maria Odila, que antes ia de carro para a faculdade, agora estava indo de ônibus e presa, né, cumprindo pena. Mas eu vou te dizer para ti assim, ó, hoje já são quase 20 anos que aconteceu o fato, 2006, né, vai fazer 20 anos esse ano. 2008 foi e 2009 que eu ia para a faculdade. Se tem uma das coisas na minha vida, a única coisa que ficou para trás, que hoje eu ainda tenho dificuldade, é com ambientes fechados. Mas fora isso, eu não tenho nenhuma preocupação. Quando eu saí para a rua e fui estudar e vinha dormir no presídio, eu ouvia piadas, mas eu fechei os meus ouvidos. Fiz uma terapia de ouvido. Porque eu tinha uma visão e eu sempre digo para as pessoas, você, depois do Senhor Jesus, é quem define aonde você quer chegar. E eu decidi que eu queria chegar longe, porque Deus tinha uma promessa para a minha vida. E eu acreditei nisso. E eu vivi para isso. Eu sem ter a ordem, eu treinava para fazer júri. Eu sem ter a ordem, eu escrevi manuscritos dentro da penitenciária que eu seria uma das maiores advogadas criminalistas do Brasil. Você eu não sou. Isso quando você estava no... Está saindo no livro agora. Eu não sou uma das maiores, mas eu sou uma advogada criminalista que venceu o sistema. Você pode ser uma das maiores na visão de quem te vê. Isso já é... Eu não me considero, mas eu venci. O fato de eu ter chegado até aqui para mim, se eu não conseguir mais nada daqui para frente, eu já venci a carreira na advocacia criminal. Que era o que você desejava. Eu almejava. No dia que você foi presa, que teve a operação e tal, que você foi presa, que eles te levaram para o presídio, como que você reagiu? Eu te pergunto isso porque a maioria das pessoas, quando vão, né, quando a polícia chega e te pega ali, na primeira vez, né, porque na segunda em diante você já sabe o que vai acontecer. O policial federal virou pro outro e falou assim, ela tá dormindo, que era eu. E eu falei, você quer que eu faça o quê? Que eu vou chorar? Eu não vou chorar. Só que eles não sabiam que já era, tipo, a segunda vez, né? Pra eles era a primeira que eu tava com um documento que não era meu. Então, eles não sabiam o meu nome. E depois eu fui descoberta, né? Aí, acabei assumindo quem eu era mesmo. E eu percebo que a primeira vez as pessoas, elas entram em conflito com elas mesmas e principalmente com Deus. Então, por isso que eu pergunto isso pra todo mundo. Como você reagiu naquele momento da prisão? Que, tipo, chegou e falou, você tá presa, vamos pro presídio, você vai cumprir pena. Olha,
Eu acho que entrar em conflito com Deus é uma hipocrisia muito grande, né? Porque quando tu tá cometendo crime, tu não tem nada que ver com Deus, né? Uhum. Deus não tem nada que ver com isso. Deus, ele perdoa o bandido, ele veio, Jesus veio para salvar tudo que estava perdido, mas ele não tem pacto nenhum com quem comete crimes, né? Então, eu nunca me revoltei com Deus, muito pelo contrário. Eu acho que Deus, quando me permitiu a prisão, ele me deu uma oportunidade de regeneração. Na verdade, o nosso crime era um crime federal, a ordem de prisão veio de um juiz federal da capital. A ordem veio para que ele me prendesse e me levasse para Porto Alegre, que é 500 quilômetros da minha cidade, para prestar esclarecimentos para a delegada. Era uma prisão preventiva, decretada. E quando a Polícia Federal veio, como a gente naquela época era muito conhecido no mundo do contrabando, então, para mim, as pessoas que estavam ali me prendendo eram pessoas que eu já tinha visto, que já tinha, porque os ônibus caíam, a gente passava pela polícia, perdia a mercadoria por muitos anos. Então, para mim, não foi assim uma coisa assustadora. E a Polícia Federal, eu nunca tive experiência com outra polícia. Hoje eu tenho experiência com outras polícias como advogada. Mas a Polícia Federal é um exemplo de polícia. Olha, eu penso a mesma coisa. Porque eu fui presa pela Federal, A nossa. Polícia Federal, ela, hoje eu vejo como outras polícias prendem os clientes que a gente atende. E a Polícia Federal, ela é uma polícia muito responsável, muito respeitosa, garantista de direitos. E Será que a Polícia Federal, não sei, posso estar equivocado no que eu tô te falando, eles têm aquele tratamento, né, com as pessoas? Será que é porque para você ser um policial federal, você tem que ter nível superior, você passa por uma escola lá deles, lá, né, de formação e ali talvez aprenda? eles são garantidores de direitos, né? É o que toda polícia deveria fazer. Garantir os direitos. Ninguém tem que bater em ninguém, ninguém tem que humilhar ninguém, ninguém tem Não, que eles fazer, não humilham, né? pelo menos eu Então, não tive essa quando a experiência. gente vê essa coisa de violência de outras polícias, né, que batem, arrombam as portas, machucam as pessoas, porque a gente sabe, Forja. forja. Eu tiro o chapéu para a Polícia Federal nesse sentido. Eu fui presa por eles, então eles respeitaram. Tinha uma escuta de telefone, então eu tomava medicação para pressão alta, eu consegui pegar minha medicação. Eu fui levada para Porto Alegre de avião, foi a minha primeira viagem, foi com o avião da PF, algemada, fui presa, fui levada a Porto Alegre. E quando eu chego no Salgado Filho, eles me levaram no médico, eu não estava bem. Quando eles me largam no Madre Pelletier, que era meia-noite do dia 10 para o dia 11 já, Que mês você foi presa? 10 de outubro de 2006. Foi em março, 10 de março de 2006. Aí eu chego lá, aquilo que você só via em filmes, eu tinha levado uma mala bonita, tinha levado uns perfumes, tinha levado uma sacolinha. Tudo isso foi para dentro de um saco foi colocado, guardado lá, e eles me deram uma meia dúzia de roupa que podia entrar, minha Bíblia arrancaram a capa e colocaram num saco de lixo. Sempre andou com a Bíblia? Na época eu levei junto porque eu conhecia, ouvia falar de Jesus desde muito jovem, mas não conhecia o amor de Jesus. Porque quem conhece o amor de Jesus não comete crimes. A verdade é essa. O amor de Jesus, ele nos constrange, ele nos transforma e ele vai nos mudando. Então, quem carrega a Bíblia e comete crime, ele não conhece Jesus ainda. Então, naquele dia, eu levei a Bíblia junto, porque era aquela coisa de querer se agarrar com Deus. E eles arrancaram a capa da Bíblia e eu entrei na triagem, era meia-noite. E quando eu entro, e uma das coisas que ficou, isso é um dos únicos traumas que eu carrego. Porque hoje, quando eu escuto a batida da grade, eu levo um choque. Eu tenho um problema muito grande com o ambiente fechado, que não tem janela, que tem grade, que é pequeno, e o estouro da grade. Porque quando eu entro para dentro da triagem, que eles lacram aquela porta, dá um estouro. Quando dá aquele estouro assim, fechou atrás de mim a porta de ferro, e eu olhei para cima, tinha uma escrita: bem-vinda ao inferno. Misericórdia. E ali naquela triagem, hoje o presídio diz que lá está muito mudado, muito diferente, mas era um inferno. Tu via os ratos, tu via as baratas passando. Não tinha 6 camas, 2 tinha colchão, as outras todas estavam no cimento. Então era um inferno, um lugar muito terrível. E essa foi a minha realidade naquele dia. Mas aquele dia, a minha vida mudou para sempre, porque aquilo ali era uma coisa que eu não queria para mim. Eu não sabia quanto tempo isso ia durar,
Mas eu sabia que um dia ia acabar e o dia que acabasse, eu iria mudar de vida. Você fala do... Geralmente, o convidado, quando ele vem aqui, eu falo mais que ele. E aí eu monto ali um roteiro. E eu tenho 10 coisas na cabeça pra perguntar. Aí quando você fala, muda tudo. Porque, tipo, eu não tô acostumada. Eu acho que como você já tem uma vivência muito diferente da galera que vem, você tem as experiências que você tem, chama atenção. Então, tipo, quanto mais você fala, aí eu fico, não, mas eu não vou perguntar isso agora, eu vou perguntar isso aqui. Aí quando você termina, eu fico, não, mas não é isso que eu quero perguntar, eu quero perguntar aquilo. Aí eu me perco toda. Lá no presídio, aí você entrou, foi lá, né, conviver com as outras presas e tal. A convivência ali dentro, como que foi? Olha, eu estava num lugar muito longe da minha terra. Eu estava a 500 quilômetros da minha cidade. Eu fiquei 94 dias em Porto Alegre, presa. Depois eu fui levada para a minha cidade. Eu recebi, o juiz me ofereceu, a delegada me ofereceu, o juiz me ofereceu a delação premiada. Mas eu não aceitei, porque eu não sou rato para deletar ninguém. Eu tenho para mim que a gente tem que ter coragem para fazer e tem que ter coragem para assumir. E eu não delatei ninguém. Eu fiquei presa, eles me ofereceram a delação. Se eu quisesse delatar, eu teria vindo embora com o próprio avião que me levou. No dia da minha audiência, o juiz ainda me facilitou, porque teve várias pessoas que aceitaram. A delação, naquele tempo, ela estava começando e teve várias pessoas da operação que aceitaram. E mentiram, inclusive, muita coisa. Mas, enfim. Então, na minha audiência, depois que eu fiquei de outubro a dezembro, dia 19 de dezembro foi a minha audiência. O juiz também me ofereceram, eles também me ofereceram a delação. Eu não aceitei. Então, esse tempo que eu fiquei em Porto Alegre, para mim foi uma grande experiência. Porque eu chego naquela triagem, ali era só uma triagem. Triagem que você fala É um lugar, é um lugar lá no sistema da época onde chegava preso toda hora da capital, Porto Alegre, porque eu estava tipo em Porto Alegre. CDP. Aí dali, não era dentro do presídio, dali tu subia as galerias. Aí eu subi uma galeria de trabalhadoras, pela questão do meu crime, pela questão pessoal do meu processo. E eu me adaptei bem com as pessoas, porque depois da barata, o ser humano é o que tem mais capacidade de adaptação. Só a barata que ganha da gente. Então eu me adaptei bem, porque eu sabia que eu estava ali por um tempo. E eu aprendi, é uma coisa que a leitura me deu. Eu aprendi a não gastar energia com aquilo que... O sofrimento, talvez, não sei. Eu trabalhei isso na minha vida desde muito cedo. Então eu sabia que eu não tinha o que fazer. Eu tinha que passar por esse processo. Claro que foi muito difícil para mim. Eu perdi muito peso. E a dificuldade da adaptação. Com as presas ali, você... Com as presas foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo porque eu tinha uma ideia. Eu sabia que eu ia sair, porque meu crime não era nem um crime assim hediondo, né? Então é 1/6 da pena. Então, por mais alta que fosse a pena, eu não ia ficar muito tempo. Eu sabia disso. E eu sabia que eu não ia mais voltar para isso também. Não importasse o tempo que demorasse. A minha conversão aconteceu lá em Porto Alegre, dentro da penitenciária. Nesse sofrimento. Mas não o sofrimento por causa das pessoas. O sofrimento por causa da falta de liberdade. Porque o lugar, o ambiente fechado, as grades... Eu tenho uma coisa terrível comigo. Então, e quando eu te disse que eu carrego a batida da grade, isso é uma coisa que ficou no meu subconsciente. Alguns dias atrás, a gente alugou um apartamento em Porto Alegre para ficar 2, 3 dias e ele tinha as grades muito pequenas na janela. Nós pagamos um mês adiantado e nós tivemos que pegar o reembolso, porque eu não consegui dormir a noite inteira que eu passei lá. Porque ele era pequenininho e eu olhava para a janela e começou a me dar um negócio. Eu achei que eu ia morrer. Então, eu não consigo ficar em lugares assim. E a batida, o estouro quando eu estou dormindo, porque uma das maiores covardias que um agente penitenciário faz é quando ele passa numa cela de mulheres, que nem a minha cela ficava já em Cerro Largo, onde eu cumpri
dentro da cadeia, ela não é separada. E ele vinha para fazer uma revista lá para os homens, que era lá atrás, e ele estourava a grade com o cacetete que ele carregava na mão. Tu tava lendo um livro, no meio do nada, assim, dava aquele estouro. Se tu tava tomando chimarrão, tu derrubava, se tu tava fazendo uma coisa. E aquela batida, desnecessária, de manhã cedo, quando ia acordar. Porque assim, e a gente precisa parar de romantizar o crime, né? Porque as pessoas pensam, tem gente que diz assim, não, isso tem lá, o sistema alcança tudo. É pura mentira. O lugar onde eu estava, as mulheres não tinham absorvente. Tu deve saber disso. Claro. Não tem remédio. Te Corta dão um às vezes- remédio para te dormir, para te ficar dormindo 10, 15 dias. Forma um monte de zumbi, mata tudo que você tem. Essa batida. Tem mulher que ela corta tecido do uniforme que a penitenciária dá pra fazer absorvente. Pra você ter ideia. Eu sei disso. Tem uma que ela até me contou isso, é a Carol, né? Só que ela não quis participar da entrevista. Mas ela ficou em Campinas, na penitenciária de Campinas, né? De São Bernardo. E lá na minha época lá eles já faziam isso, né? Que era não dar o absorvente. Imagine agora. E ela conta assim, você vê que traumatizou ela, sabe? Ela contar esses detalhes assim. Isso foi uma coisa que eu carrego até hoje. E tu sabe que às vezes quando eu estou no plenário e eu começo a ver a forma com que as garantias do advogado, as prerrogativas do advogado, as garantias do preso são violadas, aí tu vê a doutora Maria Odila enlouquecer no plenário por causa disso. Porque eu me lembro das vezes que a gente estava lá lendo no domingo de tarde, assistindo o Gugu, e daqui a pouco alguém dava aquele estouro na grade. E tu demorava 5, 10 minutos para voltar para a terra. Essa é uma das coisas que eu carrego nos meus ouvidos até hoje, a batida da grade. A batida que você fala é aquela... Eu com a chave. É um estouro por maldade, tu tá cruzando num corredor e tocar-lhe um bate, cacetete, né? de ferro numa coisa de ferro, sim. que dá um estouro que toda a cadeia escuta. Eu com a chave, que eles vinham Tipo, assim, pá. Ai, eu queria morrer com aquilo. E daí cara. pra tipo dizer assim, ó, tu é vagabundo. Tu só tem isso aqui pra ti. O Gir faz muito isso aqui em São Paulo. Você tá lá dormindo. E tu sabe que a minha maior vingança, Márcia, é hoje poder chegar na mesma cadeia daquele cara que batia na grade. Você entra lá? E me acordava e eu chegar lá e na hora de meio-dia pedir pra ele tirar um preso e ele ter que levantar e ir lá e tirar e saber que a Maria Odila, aquela mesma que ele torturou, porque isso é uma tortura. Lógico que é. É pra humilhar, é pra dizer pra ti, ó, aqui é o teu lugar. Mesmo que tu esteja ali numa possibilidade de arrependimento, não, eu vou mudar de vida, isso aqui não é pra mim. Por isso que muitas vezes a gente fabrica bandido. A gente coloca preventivamente um menino lá que cometeu um pequeno delito. E o advogado, a advogada vai lá, luta, trabalha, faz pedido de liberdade, faz e o juiz não solta. Aí esse menino que tinha cometido um pequeno delito, às vezes para sustentar o vício, ou, sei lá, para alguma coisa para ele, aí ele se senta lá e ele vai criando dentro dele uma revolta. Em 5 anos nós temos um bandido de alta periculosidade, sem misericórdia. Mas sabe por quê? Porque ninguém teve misericórdia dele. Então, são essas coisas que a gente tem que trazer para debate. Mas isso não interessa para a sociedade, isso não interessa para ninguém. A gente vai criando cadeia, a gente vai deixando mais segurança, a gente vai amontoando gente e a gente não se importa. São as falsas acusações nos crimes sexuais, são as mentiras das vítimas que mentem. Estou com um caso desse. Muita coisa. Muita coisa. E a gente vai amontoando gente. Aí a gente pensa que é só aquele que está preso, mas daí tem aquela mamãezinha que vai lá. Porque as mães não abandonam seus filhos. As mulheres abandonam os maridos lá. Os maridos abandonam as mulheres lá. Mas as mamães, os pais abandonam. Mas as mamães, as velhinhas do coque, cabelo branco, elas vão lá, com 70 anos, enfrentar a fila da cadeia. Mas isso ninguém se importa. Porque a gente não está nem aí para essa gente, né? A gente quer fazer de conta que a gente cuida da segurança e que está tudo certo. Talvez se a gente humanizasse as pessoas que cuidam dessas pessoas. Para te ter um olhar diferenciado. Eu tenho o João ele tem a possibilidade de se reabilitar. Vamos ajudar ele. Claro, se ele errou, vamos prender de novo, mas dá uma oportunidade.
É essa oportunidade, é essa mão estendida. Não é para passar a mão na cabeça, não. É para dar uma oportunidade da pessoa tratar a saúde com dignidade. Não mandar um documento dizendo que ele está recebendo assistência médica, quando ele manda um bilhete para assistente social e leva 10, 15, 20, 30, 40 dias. Às vezes nem chama. Como teve agora no Rio Grande do Sul um caso de uma moça que morreu de câncer. Foi muito falado. Então, são essas coisas que a gente precisa trazer a discussão, Márcia. Eu acho que o teu quadro aqui é maravilhoso, né, para isso, para te trazer para a sociedade. Que quando a sociedade fecha os olhos para alguém que está lá, para uma família que vai para a penitenciária, porque é uma coisa muito interessante. Tu fecha os olhos até que tu tem um teu lá dentro. Isso é muito engraçado, porque a gente vê aqueles homens que têm ódio de advogado criminalista, que odeiam mulher que defende bandido. Aí o filhinho dele cai, aí a primeira coisa que eles ligam para ti e te dizem assim, doutora, cuida do meu filho. O meu filho é um menino bom. Ou ele dá um tapa na mulher, pensa num menino bom, Ou ele dá um tapa na mulher. Ou ele bate na mulher dele e vai preso por uma penha, ou na namorada, esses que gostam de bater em mulheres, os violentos, são filhinhos de papai, mas gostam de bater nas mulheres, aí eles vão presos e o pai diz assim, cuida do meu filho, ele é um menino bom, hoje ele perdeu a cabeça. Ou os filhos fazem algo, né, como o caso do cachorro. Como o caso do cachorro agora, que eu não acompanhei, mas enfim. Eu também não, mas só vi por cima. Mas tem tanta coisa postada sobre isso. É porque quando a gente fecha os olhos para isso, as coisas só vão ficando grandes. E isso é uma discussão para outro dia. Não, o que você falou faz sentido, tá dentro das suas vivências de hoje. Então, como é sobre você, faz parte da conversa. Quando você saiu de lá, que você saiu de Liberdade, você já tinha se formado? Não, eu ainda estava estudando. Eu recebi o indulto em final de 2009 e eu concluí a faculdade em final de 2010. Ah, você ainda estudou um ano na rua. Na rua. E aí, como que foi? Tipo, você saiu da penitenciária, continuou na faculdade? Bom, tu sai da penitenciária um lixo humano. Sei bem como é isso. Tu cheira a cadeia, as pessoas olham pra ti assim, de cima pra baixo, como se tu não valesse nada pra ninguém. Você lembra da data que você saiu? Sim, eu me lembro. Eu saí dia 9 de outubro de 2009, eu assinei, quando faltava um dia para completar 3 anos, eu assinei a minha condicional. E fiquei livre. Eu saí no dia 27 de janeiro e eu meio que esqueço dessa data. Hoje é dia 29, que a gente tá gravando. No dia 27, era o finalzinho da tarde, assim, o horário que eu saí. Eu sentei numa área da piscina que eu fiz pra minha filha com meus braços. Aí eu sentei assim no pátio e fiquei olhando assim pro nada. Aí eu senti aquele vento forte, igualzinho do dia que eu saí. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro e falei, que dia é hoje? Eu falei, puta, mano. Há tantos anos atrás eu tava saindo nessa hora de vencida, que eu saí de vencida, da cadeia, cara, no sábado. E olha onde eu tô hoje. Aí eu começo a chorar. Porque eu olho assim e falo, ai meu Deus, como Deus é bom. E começo a chorar. Tu sabe que eu saí pra rua no semiaberto dia 8 de abril de 2008. A minha filha estava me esperando na frente da cadeia. E eu fui na minha casa pegar meu material, era umas 5h30 para mim ir pra faculdade. E eu estava na faculdade de noite caminhando e eu me bati nos postes. Porque eu fui para a sala de aula e eu queria tanto dar uma caminhada de noite, sabe? Uhum. E quando eu estava presa lá, teve muitos dias que no sábado de tarde eu olhava pela grade pro lado de fora e eu pensava, Senhor, o dia que eu estiver lá fora, eu quero aproveitar as pequenas coisas. Por isso que hoje eu gosto muito de dizer para as pessoas que eu amo elas. Porque se tem uma das coisas que a gente sente falta quando você está atrás da grade, é das pessoas que você ama. Você não tem falta de dinheiro, tu não tem falta de carro, nem de casa. Você sente saudade do teu cachorro, tu tem saudade dos teus pais, você sente saudade dos seus filhos. Você tem vontade de poder sentar para nós que somos gaudério, gaúcho lá do Rio Grande e fazer um chimarrão e pegar um vento no rosto. Livre. Isso era um dos sonhos que eu tinha. Então, o primeiro dia que eu saio para o semiaberto e vou sozinha para a faculdade, eu estava assim. Eu me sentei lá na URI, na minha faculdade,
embaixo de uma árvore lá e fiquei por um tempo pensando, olhando para tudo, sabe? Admirando a liberdade. E isso são coisas que nos movem a gente nunca mais voltar atrás. Eu falo que o verdadeiro malandro é aquele que acorda às 5 da manhã, cuida dos filhos, da família e volta pra dormir. E sabe que, tipo, ninguém vai chegar lá, né? Tipo, na sua casa e falar, vai, vamos, você tá presa. Caiu a casa, mano, pra ti, né? É. Eu falo isso. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Não importa. Liberdade não tem a ver com o que você tem na tua carteira. Nem o que você tem lá no banco e nem o que você tem lá no registro de imóveis. Liberdade tem a ver com você poder viver de cabeça erguida. Poder expressar as tuas ideias. Poder contar a tua história. Sem machucar ninguém. Porque eu estou aqui hoje de cabeça erguida. Não me preocupo com o que as pessoas pensam sobre mim, porque o que as pessoas pensam sobre mim não me importa. Isso não me interessa. Ai, queria ser assim. Não me preocupo com o que as pessoas pensam que eu deveria ter feito, que eu deveria fazer, ou me culpam por isso. Eu tomei algumas decisões que mudou a minha vida. E hoje a minha vida é pautada no Evangelho. Eu sou uma missionária, pregadora do Evangelho. Nós estamos em missões aqui. E tudo aquilo que é para o reino, que é para o céu, que contribui para o reino dos céus, quando eu estou fazendo a defesa lá no plenário, pode ser o assassino mais sanguinário, pode ser o crime mais bárbaro. A gente não defende crime, a gente defende direitos. E naquele momento, eu estou fazendo a defesa daquela pessoa. Porque eu queria ter um advogado que fizesse isso por mim na época. O meu crime não era hediondo. Talvez eu tivesse, a minha vida teria tido um outro desfecho. Mas infelizmente não tive. Então eu quero ser a advogada que eu não tive para me defender. Eu quero ser aquele socorro, eu quero ser aquela pessoa que o réu talvez seja condenado no plenário. Mas ele diga, a minha advogada lutou por mim. A minha advogada fez assim, o que tinha que ser feito. O cliente, né? Quando ele te procura, que ele sabe que você ficou presa, ele te fala o quê? Na verdade, a minha história é tão pública que ninguém fala nada, né? Quem me procura hoje já sabe da história, porque está na rede social, né? Então, e graças a Deus, eu não tenho esse problema. Tá? Mas assim, o cliente, na verdade, quando ele chega, quando eu vou atender lá na penitenciária, que é a família que me contrata, eu levo uma Bíblia para aquela pessoa, dou de presente para ela. E digo assim para ela, vou te deixar mais 2 para te entregar para alguém que está aí com você, deixa lá na cela e eu vou advogar para você. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que você está passando aí. Eu sei exatamente como você está te sentindo. Mas eu vou fazer por ti o que eu queria que alguém tivesse feito por mim um dia, quando eu estava aí. E aí a gente começa um relacionamento. Eu te perguntei porque muitas pessoas... Acho que talvez seja também por causa do podcast, né? Sempre fala, eu preciso de um advogado. Aí fala assim pra mim, você sabe o que eu passei, por isso que a gente quer você. Fala desse jeito. Por isso que eu te perguntei, né? Porque são experiências parecidas. Que muitas vezes eles procuram alguém que vai entender, não só os honorários, mas vai entender a dor de quem tá lá dentro. Eu acho que também talvez esse seja um dos motivos de eu não ir pra área criminal, porque eu me dou muito. Aí eu acho que, tipo, de eu saber que a pessoa tá presa, eu lembrar de tudo que eu passei, eu iria, né? Acho que eu iria enlouquecer. Porque se os casos que lá no escritório já tem, eu fico meio surtada, imagine, né? Casos como esse, que a vida do outro que tá lá dentro é um dia perdido lá dentro, sabe? Por isso que eu te perguntei. O advogado criminalista, a advogada criminalista, ele é um mendigo, né? A gente vive pedindo. Você pede pro diretor do presídio, você pede para a casa carcerária, no caso, né? Você pede para o juiz, você pede para o desembargador, você pede para o ministro, você está sempre pedindo por alguém. Porque você tem a vida daquela pessoa na tua mão. Então você tem um compromisso, uma responsabilidade com alguém que te confia uma procuração. Então eu, como advogada criminalista, eu sempre penso assim, eu vou fazer tudo o que eu posso para abençoar a vida dessa pessoa. Porque um dia de pena. Um dia. E quando sai o alvará, eu vou lá infernizar.
Porque o juiz mandou soltar, tem que soltar. Não tem nada de que ficar dificultando para soltar amanhã. É liberdade. Veio o alvará, tem que mandar embora. Porque 1 minuto que tu fica lá dentro, tu tá correndo risco de acontecer alguma coisa contigo e ainda você perder a vida. Sim. Então, veio o alvará, é liberdade. A liberdade, um alvará, é a coisa mais linda do mundo na vida de um advogado. O sentimento que você tem quando você consegue absolver alguém no plenário do júri não tem preço. Quando o juiz lê a sentença de absolvição ou quando você está na sala secreta e conta os votos e absolveu, isso é que nem droga para o viciado, é que nem um remédio viciante. Você vai te viciando nisso e você precisa disso para viver. O advogado criminalista é assim, apaixonado pela profissão. Ele precisa, quanto mais complexos os casos que ele puder resolver, quanto mais vidas ele puder abençoar. E eu para mim, a advocacia criminal, ser uma advogada criminalista, para mim é uma honra. É uma das maiores alegrias da minha vida, é poder abençoar a vida de alguém através da advocacia criminal. Sim. Tem um amigo meu que ele até gravou num documentário que ele fala assim, você é uma grande perca pro direito criminal. Eu falo, eu gostaria de ter esse amor todo, mas eu não consigo. Eu tenho amor pelo direito de família. Em uma sessão com a psicóloga, ela falou assim pra mim, Márcia, a cadeia te traumatizou? Eu falei pra ela, só uma me traumatizou, que a mulher tentou me matar. Eu tenho um corte aqui no peito, que a briga foi feia, ainda fiquei de castigo ainda, acredita? A mulher tentou me matar e eu fiquei de castigo. Lá no Mato Grosso do Sul, lá é bem difícil, tirar a cadeia lá não é pra qualquer um. E aí eu falei, acho que não, acho que a cadeia não me traumatizou. Ela falou, mas a sua infância sim. Isso é muito ligado ao direito de família. Então eu gosto muito eu fiz pós-graduação, me especializei, tenho bastante especialização em alienação parental, sabe? Guarda, aquela briga do pai e da mãe para poder... Quem que vai ficar com a criança? Tipo, a criança virou propriedade. E eu gosto muito desses casos, assim, e eu fiquei bem conhecida nisso. E eu imaginava na faculdade que ia ser área criminal. E aí essa psicóloga, né, eu conheci ela numa palestra que eu dei na USP para uma turma de pós-graduação. Ela acabou se tornando minha psicóloga, ela falou uma coisa que é verdade. Em 2023 ela falou pra mim, quando eu falei pra ela, eu acho que eu não vou conseguir me formar, eu não vou conseguir terminar, eu não vou conseguir seguir, porque eu não sei nem o que eu quero ser. Falei pra ela. E eu não sei se essa área criminal, não, isso aí não dá pra mim. Eu imaginei eu entrando num presídio, falei pra ela, eu vou infartar. Aí ela falou assim, mas Márcia, leva pra sua vida. O direito, não é você que escolhe o direito. É o direito que te escolhe. Alguma área vai te escolher. Você só tem que estar aberta para isso. É verdade. Dito e feito. Aí veio a área da família, que é uma área que eu sou completamente apaixonada. Mas eu tenho um senso de justiça, que eu acho que deve ser esse mesmo senso que você tem pelo que você narrou. E existem alguns casos que chega criminal que eu quero ajudar. Só que eu quero ajudar e eu acabo não cobrando por isso, porque são casos que a pessoa não tem o que fazer. E aí eu preciso saber. Porque como que eu vou lidar? A execução penal eu entendo bastante, mas alguns outros não. E eu fiquei lá pensando. Aí eu tenho uma relação muito boa com Deus, assim. Então tudo que eu vou fazer, primeiro eu vou lá no meu cantinho, faço as minhas preces, converso. Aí depois eu vou lá, tiro alguma passagem do evangelho, leio, fico vendo ali, aí eu consigo tomar uma decisão. E aí eu fui contratar uma mentoria. Falei assim, pronto, eu vou pro criminal, né? Eu pego o conhecimento para me ajudar quem eu preciso, não dependo de ninguém. E aí eu consigo fazer o que o meu coração está dizendo. Pega, faça. Porque eu vejo, posso estar enganada, mas assim, eu conheço tanto advogado que o que move eles não é o direito. E eu falo que quando você trabalha por amor ao que você tem, que é exatamente a sua fala, né? Que você se dedica, que você trabalha por amor, o dinheiro é consequência. Vem ao natural, né? Você vai tendo resposta do teu trabalho e as coisas vão acontecendo. Tudo, na verdade, quando você faz algo constante e com amor, o resultado é automático.
Eu vivo isso na minha vida diariamente. O meu marido às vezes fala para mim que eu não me preocupo com amanhã, que eu não me importo. Não é que eu não me importo. Da onde eu venho, eu só tenho o dia de hoje. Eu me lembro que quando eu fiquei em Porto Alegre, tinha uma menina, eu fiquei 94 dias lá, e tinha uma menina de castigo. E no final do dia, eu lembro que eles trouxeram ela e ela passou pela frente da cela, gritando, revoltada, e eles jogaram ela no castigo. No final do dia, ela gritava, mais um dia pago para a justiça. E eu guardei isso no meu coração. E eu pensava assim, bom, é um dia, eu tenho que vencer esse dia. Os dias que eu fiquei lá, eu venci com aquela menina no castigo. Porque eu aguardava, porque eu sabia que 6 horas tocava o sino. Lá na capital, em Porto Alegre, no caso, tocava o sino. E ela gritava, mais um dia pago para a justiça. E dentro de mim eu também dizia, mais um dia pago para a justiça. Então, eu fui criando dentro de mim essa rotina. De que quando você está preso é mais um dia. Antes de eu sair para o semiaberto, eu fiz, quando faltava 90 dias, eu fui diminuindo. Até que chegou no 0 e eu pude sair para o semiaberto. Então, lá dentro, você vive aquele dia. Você não sabe se você tem amanhã, porque eu vi muita gente nessa caminhada perder a vida. Então, você não sabe se você tem amanhã, você não sabe como vai ser amanhã. Então, a gente tem que viver o dia de hoje. Se eu olhar para trás e pensar, meu Deus, há 19 anos atrás, há 18, 17 anos atrás, eu estava cumprindo a pena. E hoje eu sou uma advogada, estou no plenário fazendo júri, defendendo vidas. Quem é que ia dizer que isso ia acontecer? Ninguém. Mas havia algo escrito lá no céu. E através da minha perseverança, eu consegui trilhar o caminho que Deus escreveu para mim. Quando você, agora nos dias atuais, quando você começou a sua vida no direito mesmo, de verdade, foi difícil? Por você ter passado por lá? Na verdade, eu sabia o que eu queria. A minha dificuldade foi ser aceita no meu meio. É isso que eu te pergunto. A minha história se tornou pública por causa de um advogado na assistência de acusação que no plenário do júri me chamou de bandida e de presidiária. No júri? No júri, no plenário. Eu morro de medo. No plenário. Acho que eu ia chorar. Não, eu levantei eu fiquei muito mal na hora. E uma das coisas que mexeu muito comigo foi isso, porque quando ele tem essa fala, ele viu que ia perder o júri, ele tem essa fala. Ele virou pra você do nada e falou? É que eu estou, vídeo, né? eu estou sustentando, eu sustento e ele vem. Ele veio na réplica. Ele era... É assistente de acusação, mas ele era um colega. Isso que eu ia perguntar, era um advogado, Era né? um advogado. Não era um MP. Aí ele veio na fala dele, na réplica, e ele diz... Ele começou a falar o que não era verdade, eu fiz uma parte e ele olhou para mim e disse assim, fica quieta, sua bandida presidiária, aqui não é o teu lugar. Teu lugar é lá na 285, é onde tem o presídio. Meu Deus! Aí eu paro, eu falo com a juíza suspende o julgamento, aí vem a polícia, vem a OAB, dá um baita de um BO de uns 30 minutos, é suspendido o julgamento, e a doutora pergunta para mim, então, você quer voltar, doutora? Você tem condições de voltar? Não tem? Aí eu tenho que tomar uma decisão. E eu olho para ela e digo, doutora, eu vou voltar. Vamos continuar o julgamento. Eu volto, ele termina a fala dele e eu venho. E antes de entrar na parte processual, eu começo a contar minha história. E eu me lembro que em lágrimas eu olho para os jurados e eu digo assim para eles, realmente, eu passei pelo sistema prisional, eu cumpri pena, mas eu não sou mais uma presidiária. Eu paguei a minha pena e hoje eu sou uma advogada. E esse cidadão, eu não vou chamar ele de doutor e nem vou chamar ele de advogado, porque ele não é um advogado. Porque se ele fosse um advogado, ele ia saber que depois que você reabilitou, que você cumpriu a sua pena, você não deve mais nada para ninguém. E o que ele fez comigo hoje aqui é me julgar 2 vezes. Eu passei por um outro julgamento. Mas hoje não é mais como uma presidiária. Hoje é como uma advogada, uma tribuna, que é apaixonada pelo plenário do júri. Aí eu digo, tinha 6 mulheres no conselho de sentença. Aí eu digo para elas, eu quero que as vossas excelências olhem para mim e examinem todo o meu trabalho que eu fiz aqui hoje.
Vocês acham que o trabalho que eu fiz aqui é de uma presa ou é de uma advogada? Já que eu estou sob julgamento, eu faço essa pergunta para as vossas excelências. Eu tenho uma família que depende de mim. E eu estou exercendo a minha profissão e eu estou trabalhando. Eu estou fazendo aquilo que é mais nobre na vida de um advogado, que é defender alguém que está prestes a ser condenado. Vocês vão votar agora. E vocês, influenciados pela fala dele, vocês podem condenar o meu cliente porque ele disse que essa advogada é uma presidiária. Então, quando vocês forem votar, vocês pensem que o fulano, dei o nome do meu cliente, ele está sendo defendido por uma mulher, a advogada, que teve um deslize na vida, que errou. E quem não errou, mas que cumpriu a sua pena e que pagou. E que hoje representa a Ordem dos Advogados do Brasil aqui nesse plenário como uma tribuna do júri. Aí eu sustento mais um pouco e disse, então eu me apresento para vocês. Eu sou a Maria Odila, advogada criminalista, tribuna do júri que fala com vocês. A pessoa que ele nomeou aqui, ela não existe mais. Aí eu já estava em lágrimas e sigo sustentando por mais um tempo. Se foi forte, eu ia ficar chorando e ia querer ir embora. E enquanto eu termino a minha fala, eu me reportei lá para o meu passado. E eu me dei conta que eu não tinha mais nada a ver com a pessoa que ele citou. E foi um dos júris mais lindos que eu fiz, foi aquele. E a partir daquele dia... O rapaz foi absolvido ou foi condenado? Ele não foi absolvido, mas ele teve diminuição de pena, foi alcançado por muita coisa boa no plenário. Uhum. Privilegiadora, foi muito bom o julgamento, ao nosso favor. Eu saio dali e tomei uma decisão. Fiz um vídeo caseiro em casa, coloquei na internet e tornei minha história pública. E a partir daquele dia, ninguém, em lugar nenhum, vai acusar o meu passado, vai falar do meu passado, sem ter uma retaliação, vou dizer assim, dentro daquilo que o direito me permite, no exercício da profissão, de explicar o que é reabilitação, o que é pena paga e o que é uma vida que pagou o que devia lá atrás, que errou, mas que a advocacia criminal alcançou. Porque a advocacia criminal, ela me deu tudo. Se eu estou aqui hoje, primeiramente eu agradeço a Deus e devo ao Senhor e depois à advocacia criminal. Eu sou alguém... E o advogado? Bom, o advogado não sei mais dele. Ele nunca mais me encontrei com ele. Ele era lá da cidade? Era de uma cidade vizinha, machista, muito machista aquele senhor. Ele já era senhor? Senhor, aham. E eu sei que o lugar de mulher, ela é no plenário, é onde ela quiser. Né? Ninguém pode julgar, porque você se reabilitou, você tem tua vida e você pode, como eu, como você, como tantas advogadas que você ainda vai entrevistar aqui, de que mudaram de vida, né? Aprenderam com o sistema e hoje estão muito capacitadas para fazer uma defesa, para fazer um plenário e para atuar em nome de alguém. Forte, né? Eu nem sei o que eu faria numa situação dessa. Eu não sei se você tem essa mesma visão que a minha, mas eu vejo que é uma afronta para a sociedade quando eles vê alguém que saiu do sistema, estudou, mudou de vida e vive numa condição, às vezes, melhor do que o daquele membro da sociedade que está te julgando. Esses dias eu participei de uma entrevista lá, e aí eu comecei a ver que muita gente começou a chegar no meu perfil, que eu me tornei uma pessoa pública. Quando eu fui ver, o cara falou assim, tinha até uma delegada me defendendo, mas o cara falou assim, tem 548 comentários xingando ela, vai lá bater boca com todo mundo. Eu saí horrorizada daquela página, que eu falei assim, o povo briga muito por uma sociedade, e o que eles fizeram por ela? Porque quando você vai ver, eles não fizeram nada. E aí você tá ali, você sai, você estuda, porque eu sempre ouvia dizer, quando eu era criança, que estudo não muda a vida. Fazer faculdade pra quê? Tem muita gente aí que tem condição financeira, mas não tem faculdade. Eu nunca fiz uma faculdade, aí eu lembro que eu tirava sarro e dizia assim, pra fazer uma faculdade tem que ser engenheiro, então eu já não vou conseguir, né?
Mesmo assim, fui para engenharia, fiquei só um semestre. Aí eu falava assim, mas eu quero ter uma formação, eu quero falar bonito, que nem eu vejo as pessoas falando. Eu ficava, sabe, quando eu era criança. E eu vejo que, na verdade, o estudo muda a vida sim, porque mudou a minha. Imagine de quantas outras pessoas não vai mudar também. E muita gente não consegue estudar, não consegue cursar, né, um nível superior, ir para uma profissão que ganhe mais, e aí chega alguém que já cumpriu pena. A primeira coisa que eles fazem é ser ex-presidiária. Na faculdade, você sofreu algum preconceito? Não, graças a Deus a faculdade para mim foi a faculdade me acolheu porque eu tinha uma boa relação antes de acontecer a prisão. E depois os professores, a minha faculdade foi um exemplo comigo. Foi uma coisa. Tive essa sorte. Eu tive, graças a Deus, sabe? E eu vou te falar assim, eu fui uma privilegiada. Eu acredito em missão. E o Senhor me escolheu para uma missão, para esse tempo específico. De contar minha história e poder dividir com as pessoas o que Deus fez na minha vida. Eu não era merecedora de 1% do que eu tenho hoje. Eu tenho Deus me deu a oportunidade de ver meus netos crescerem. Eu tenho um neto de 10 anos, eu tenho o Luiz, tenho o Levi, que tem 1 aninho agora em 1 mês. A minha filha está grávida de um bebezinho que a gente não sabe o que é ainda. E a minha filha hoje tem uma formação, é dentista, está trabalhando comigo, está fazendo pós-graduações, está fazendo direito. Também sofreu preconceito numa faculdade pelo fato de ser filha de uma presidiária, de uma ex-presidiária. É foda isso, né, meu filho? Fizeram um grupinho de WhatsApp numa faculdade de direito, uma faculdade muito conceituada. Fizeram um grupinho no WhatsApp e começaram a dizer, essa aí você não pode se misturar, que ela é filha de uma ex-presidiária. Comigo. Eles esqueceram a Maria Odila advogada, Sim. Eles esqueceram a Maria Odila Ser tribuna, humano. ser humano, que já pagou, que não deve nada pra ninguém. Fizeram isso comigo. Aí aquilo que eles fizeram, que fazem pra mim, às vezes, eles foram fazer pra minha filha. Tu entendeu? E a minha Você filha... enfrenta, né? Eu enfrento. Mas a minha filha também enfrentou. Ela se convidou a sair daquele lugar que não era digno dela. Porque a história dela é linda. Ela foi uma pessoa que visitou seus pais no cárcere. Ela podia ter se perdido, mas não, ela estudou, ela venceu estudando. Né? O crime da mãe e do pai não era dela, mas o preconceito. E a gente vive numa sociedade hipócrita. Hipócrita. Porque é uma sociedade hipócrita. A gente finge de conta, faz de conta que aceita. Faz de conta que entende. É pura mentira. Tá? Todo mundo... É muito difícil tu vencer isso. E então minha filha passou por isso numa faculdade de Direito e ela saiu dessa faculdade, se convidou a sair. Porque os filhinhos de papais bons, né, da sociedade, entendiam que ela não era uma pessoa para estar ali junto com eles. Imagine, ela não fez nada para ninguém, ela não cometeu nenhum crime. Só era filha. Só era filha. Então tu pensa assim, ó, aí eu vou ser ingênua, Márcia, de achar que eu não vou ser rejeitada por causa do meu passado? Seria muita ingenuidade da minha parte. Mas eu já venci isso. O céu fez uma terapia em mim que Jesus disse, né, aquele que ele lançou as nossas transgressões no mar do esquecimento e não se lembra mais. E eu também não me lembro, foram apagadas as minhas transgressões. Eu cumpri minha pena na terra, eu limpei meu nome com os homens e o céu me amparou para levar uma missão. A minha missão hoje é pregar o evangelho, assistir as pessoas que me procuram e que dependem do meu trabalho no plenário do júri e nas falsas acusações dos crimes sexuais. E eu tô lá. Eu sou a voz deles. E eu morro por essa causa. Você sempre se viu no júri? Sempre. Sou apaixonada. Tem um filme, não consigo lembrar agora. O júri. Não. Quando eu era criança, eu assisti ele pela primeira vez com o meu pai. Meu pai é falecido, meu pai não era um pai presente. Então, os poucos momentos que a gente viveu, eu tenho até hoje na memória. E eu assisti com ele esse filme é muito antigo, que é um do júri. Tem o pai, ele é uma pessoa negra. Aí tem o ator lá, que é o advogado, ele já é branco. E aquela sociedade era composta... metade de negros e metade de brancos, né? Só que o tribunal do júri nessa época, ele era... os jurados eram todos brancos, quando tem um negro, né? E eles viviam muito isso. E a filha desse rapaz, ela foi estuprada. E por 2 rapazes. Aí o pai foi... Eu conheço o filme. Então, entrou lá e matou as crianças, né? Matou as crianças, não.
matou Os os dois estupradores. estupradores, isso mesmo. E o advogado, tem uma fala dele com outro advogado que perdeu o direito de advogado, não sei se você se lembra, que ele fala assim, se ele é condenado, a justiça foi feita. Se ele é absolvido, a justiça também foi feita. E aí o advogado, ele chega nesse cliente e fala, eu não sei o que fazer, eu acho que é melhor você confessar e a gente tentar reduzir sua pena, porque eu vou perder o júri, E aí ele fala, não, você não vai perder, eu te contratei porque você é branco, você é isso, você não sei o quê, e começa a falar, joga tudo lá no advogado, né? E quando ele vai pro júri ali, na hora que ele vai fazer a sustentação, era criancinha, ele vai fazer ali o final ali já para condenação, que o promotor vem, fala e tal, e ele vai falar, ele narra tudo que aconteceu, e aí ele manda os jurados imaginarem se fosse uma criança branca. E aí o rapaz é absolvido. E eu achei aquilo incrível, que eu falava assim, nossa, já pensou? Você é ali, não sei o quê. E meu pai falava para mim estudar pra ser delegado. Coitado. Ele falava, tá bom, vou estudar, vou ser delegado. E eu achava aquilo incrível, então eu sempre tive essa vontade. Só que eu fico nervosa, eu falo errado, falo na gíria. Eu preciso tratar isso. Eu fico nervosa, eu falo na gíria. Você fala muito bem. Provavelmente você não era muito de falar na gíria, mas eu falo, menina, não sei o que acontece comigo. Eu começo a falar na gíria e eu fico com um pouco de receio de cometer essas coisas. E se eu passar por uma situação igual essa que você passou, eu não sei se eu enfrentaria, não. Eu acho que eu choraria horrores e iria embora. Márcia, você não choraria e enfrentaria, porque assim, ó, a gente só sabe a nossa capacidade quando a gente está de frente do problema. E você só sabe dizer como você vai enfrentar algo vivendo. Eu achava que eu não tinha condições de ir para o plenário, às vezes, depois que eu passei por esse problema. Que eu não ia conseguir dar volta, né? Que toda vez eu ia passar por isso. Depois disso você ainda voltou outras vezes? E como foi? Mas não, eu encontrei esse advogado num segundo momento, num outro júri, e ele quis fazer uma gracinha comigo e eu não deixei ele se levantar. Eu fui para cima dele e ele teve que ficar quieto. Porque quando a gente está com a palavra, ela é algo muito incrível. Porque você tem a palavra e a palavra faz com que você tenha autoridade. E eu sou pregadora do evangelho, né? Eu prego a palavra, prego a Bíblia. Então, para mim, contornar e trazer uma situação, fazer uma narrativa, é mais fácil. Por causa do dom que Deus me deu de pregar o evangelho. Então, quando eu estou defendendo alguém, eu começo a pensar, o que Jesus faria aqui? O que Jesus faria quando tem alguém que fez isso? Porque as pessoas se dizem cristãos, mas eles querem que os presos morram na cadeia. Isso é verdade. Né? Eu sou crente, eu sou cristã, eu acredito em Deus. Mas um Deus que só seleciona. Eles esquecem que Jesus Cristo morreu crucificado no meio de 2 ladrões. E o ladrão arrependido foi o primeiro cidadão que chegou no paraíso. Então a gente tem que olhar o olhar de Jesus. E Jesus tem uma fala que ele diz, visitem os presos como presos estivessem. Se Jesus quisesse que a gente matasse os presos e deixasse os presos abandonados, ele teria dito, vocês esqueçam os presos nas penitenciárias. Então tem muita gente pregando amor, pregando salvação, pregando vida nova em Jesus e coisa e tal. E é cheio de preconceito, tem o coração cheio de maldade. Mas, de novo, vou te dizer, isso tudo é até que ele tem alguém dele sentado lá. Porque quando ele tem alguém dele lá, aí ele quer que todas as garantias sejam usadas para essa pessoa. Então, a gente vive numa sociedade de aparência. E eu decidi viver de verdade. Quando a gente decide viver de verdade, a gente não se importa mais com vozes externas. Você ouve a voz do teu coração, você segue aquilo que o céu tem para ti e o Senhor vai abrindo as portas e é por isso que hoje eu tô aqui. No Pode da Bernardes. Eu busco, né, ignorar um pouco o que as pessoas falam. Às vezes me magoam, em outros momentos foda-se. Mas é difícil. Você lidar ali com toda aquela carga, sabe? Com tudo aquilo é difícil. Mas, né, você falou uma coisa que uma vez uma mulher falou pra mim, sabe essa avenida aqui de cima onde vocês estavam, que vocês foram tomar café? Quando você desce até o final, tem a Receita Federal, nesse lado de cá. Sabe por que existe o podcast? Eu criei o podcast porque um homem, né, que era patrão do meu marido, espalhava para as pessoas que eu era ex-presidiária.
pros funcionários onde meu marido tava. Pegava meu nome e falava assim, olha aqui, ó, ela já cumpriu pena. Eu não sei porque ele tinha esse problema comigo. E aí, no dia que eu descobri que ele fazia isso, eu tava descendo essa avenida, caminhando, e eu era uma época que eu era muito depressiva, então eu chorava muito, muito, assim, desesperadamente. E aí, eu descendo na rua, a senhorinha me parou e perguntou assim pra mim, ô minha filha, não sabe aquelas senhoras bem do interior, com cabelo que é assim, com lenço, sabe, uma saia assim até o chão, aí que fica com uma bolsinha, uma sacola e a Bíblia na mão? Ela me parou e falou assim pra mim, como que eu faço pra me chegar na receita? Aí eu falei, ó, a senhora vai ter que virar aqui, tal, não sei o que, expliquei tudo pra ela. Ela perguntou que hora que era, eu falei a hora que era, ela olhou pra mim, ela falou, muito obrigado. E foi, depois ela voltou, pegou na minha mão, e falou assim, ó, eu vou te falar uma coisa, de graça, tá? Eu falei, tá. E eu tava com o olho até inchado, porque eu tinha descoberto isso, que eu te contei. Aí ela falou, e no final ela falou assim, quando você menos esperar, né? Tipo, ela narrou várias coisas. Aí ela falava assim, quando você menos esperar, toda essa galera que tá fazendo isso que você tá sentindo agora, vão te ver melhor, numa situação melhor, numa condição melhor, e você vai ver as coisas mudarem. Eu não tô nem falando de dinheiro, não, ela falou pra mim. Eu tô falando de você chegar onde você quer. Ela falou com outras palavras, isso foi em 2021. Nós tá em 2026, né? A memória já não tá tão boa. Tá, eu não dei nem assunto pra ela. Depois eu virei e fui perguntar pra ela de novo, cadê a mulher? Aí eu liguei pro meu marido e falei assim, eu não tô louca, acabei de falar com a mulher, tô aqui no meio da rua, que não sei o quê. E ele falou, calma, mas respira, você não tá bem. Até ele achou que eu tava vendo coisas. E aí eu contei pra ele tudo que a mulher me falou. Os anos passaram, mais ou menos 5 anos. Tudo que ela falou realmente aconteceu. Eu falei, às vezes a gente... quem passou por uma situação parecida com a minha, como a sua, acha que não é capaz de chegar, nem de ir a lugar nenhum, mas Deus ele já preparou o seu caminho. E todos os dias, o que te diferencia de outras pessoas é a escolha. A escolha que você faz. É a decisão. Decisões mudam destinos. Depois que eu aprendi isso, muita coisa mudou na minha vida. É verdade. A decisão muda tudo, né? É uma decisão. Você precisa decidir. É isso que eu quero? Bom, então eu vou viver para isso. Eu fiz isso com a prova da ordem, eu fiz isso com a minha inscrição, porque eu ganhei o direito de advogar lá em Brasília. E quando eu fui para Brasília... Você teve que ir para Brasília? Eu fui para Brasília. Eu perdi julgamento em Porto Alegre. Pelos meus pares, eu fui julgada 2 vezes. Ética? Daí, no Tribunal de Ética? no Tribunal de Ética. Eles trouxeram todo o meu passado, o relator trouxe. Nossa, teve um rapaz que me procurou. Ele fez prova em outros estados para ver se ele conseguia a carteira dele. Não consegue. Diz para ele falar comigo que a gente pode orientar, porque eu tenho feito um grande trabalho nesse sentido. E eu recebi a minha lá em Brasília. Quando eu recebi minha carteira lá, todo mundo achava que eu nunca ia conseguir. Mas o Senhor tinha me feito uma promessa de que Ele ia me honrar. Todo o sofrimento que eu tinha passado, porque a gente conta muita coisa boa, né? Mas a gente não conta as noites que a gente chorou, a gente não conta as noites que a gente não dormiu, a gente não conta das noites que a gente lembrou que as pessoas fizeram para nós e que a gente realmente achou que não ia conseguir. E se tu perguntar para mim, Maria Odila, teve noites escuras? Teve noites que duraram dias. E teve dias que viraram noites. A humilhação teve dias que ela foi tão grande. E que às vezes, hoje ainda, quando eu me lembro de tudo que eu ouvi, e que eu jamais seria uma advogada, por conta do meu passado, virou um combustível de força para mim. Para me dizer assim para mim mesmo, tu vai conseguir. Te mantenha firme que tu vai conseguir. Quando eu chego em Brasília e eu ganho o direito de advogar, eu sabia que ali nascia um novo tempo para minha vida, para minha casa, para minha família. Brasília que você fala é o Tribunal de Ética lá? Lá, eu ganhei o direito de advogar lá em Brasília. O que eles falaram? Por que eles não queriam deixar? Porque eles diziam que o crime era infamante. E daí eu tinha que reabilitar. O de contrabando? Por causa que foi mediático. E daí, então, eles diziam que era mediático e que era infamante. E eu perdi o julgamento em Porto Alegre, eu vou a Brasília. E lá eu fui declarada idônea. Porque daí eu tinha
como o crime seria infamante, eu teria perdido a idoneidade moral. E eu fui declarada idônea lá em Brasília. Por unanimidade, ganhei o julgamento. E a partir dali, eu sabia que só dependia de mim daí. Então, eu não me canso. Eu não me canso de pregar o evangelho, eu não me canso de falar de Jesus, eu não me canso de abençoar as pessoas. E eu não me importo. Às vezes, eu não leio comentário. Eu não leio comentário. Não respondo comentário, não vou olhar se estão xingando, se estão falando bem. O vídeo que viralizou, alguém colocou lá que era uma pastora fazendo um júri. Uma pastora com OAB para ridicularizar. Ai, gente. Porque quem ridiculariza a minha fé, ele vai ter que se acertar com Deus. Não é comigo. Tá? Não é comigo. Eu faço a minha parte. Eu recebi um ID e eu vou. Vou cada dia. Hoje nós estamos aqui nessa viagem em missões, pregando o evangelho, testemunhando e contando o que Jesus fez na nossa vida. Se alguém se sentir incomodado, vai brigar com Deus. Porque foi Deus que me tirou daquela condição que eu estava lá atrás. E eu não posso... Ou vai pedir para ele também mudar a sua vida. Ou vai pedir para ele mudar a sua vida. Então, eu tenho paz com isso. Então, as pessoas hoje, elas têm hábito de olhar só a parte boa. Ninguém sabe o que a Márcia passou até chegar aqui. Porque você é visto só quando você está lá em cima. Sim. Mas as pessoas não olham cada degrau que você fez. Tudo que você abriu mão, tudo que você deixou para trás, as noites que você não dormiu, o choro que tu engoliu, as humilhações que tu passou por causa do objetivo que tu tinha no teu coração. Você acha que Deus... É uma pergunta particular minha. Você acha que Deus testa a gente quando Ele quer te dar alguma coisa boa? Testa. Ele quer saber se você tem condições de receber aquilo que Ele tem para te dar. A primeira coisa que Deus faz com a gente é ver se Ele pode confiar em nós. Porque Ele queria, eu tenho certeza que Ele fez isso comigo. Ele queria me testar para ver se Ele podia entregar na minha mão o que Ele me entregou. Porque eu podia muito bem ter passado por tudo que eu passei e usar a advocacia só para ganhar dinheiro. E ter ficado com isso para mim. Mas não. Ele diz para mim, Maria Odila, eu vou te confiar algo que é muito maior do que o dinheiro, do que a posição que tu vai ter. Que é carregar o céu contigo. Quando eu chego num lugar, seja no plenário dos júris, seja na penitenciária, seja hoje aqui no teu podcast, eu trago palavras de vida eterna através da Bíblia. E eu não carrego a Bíblia como um amuleto, não. Aqui tem palavras de vida eterna. E eu quero declarar sobre a tua vida hoje que o teu podcast vai ser um dos maiores do Brasil. E que tu ainda vai ser uma advogada criminalista e vai fazer júri, vai arrumar um júri e eu e tu vamos fazer um plenário junto. O que tu acha? Eu te perguntei isso daí porque ultimamente muita gente que me fez mal mesmo de verdade, tá vindo me pedir ajuda. Mas o ego, essa hora, o ego fala assim, tá vendo? Ó lá, eles precisam de mim, sabe? Mas o meu lado, assim, do tipo... Acho que eu pedi uma coisa pra Deus, eu pedi muito, 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 muito mesmo, assim, sabe? Eu sei que eu tô pra receber. Porque eu sonhei, eu vi. Então, eu sei que eu tô pra receber. E eu tenho certeza que essas situações estão vindo justamente por conta disso, sabe? Mas às vezes eu acho que eu tô louca. Falar, será que eu tô louca? Tipo, não, nada a ver. É porque agora as pessoas estão talvez me vê numa outra situação. Mas eu lembro que elas fizeram comigo. Não, mas abençoa. Abençoa, porque eu ajudo. A Bíblia diz assim para nós que não é pra gente amar só quem nos ama. Se a gente amar só quem ama a gente, não faz sentido, né? A Bíblia manda nós orar por aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, ou o inverso, como você quiser. E você tem que abençoar, porque não tem nada a ver com eles, tem a ver contigo, é o que tu carrega. A Bíblia diz assim aqui, o Senhor nos julga pelo que a gente tem no nosso coração. Às vezes as pessoas aparentam bondade, generosidade, e elas são má por dentro, né? E é só uma máscara. Mas a gente tem que escolher se é de verdade. Não importa o que as pessoas pensam sobre nós, é sobre o que nós pensamos sobre elas. É o que a gente faz, é o que nós fizemos. Então, se você puder fazer, faça. E se você não puder fazer, faça de tudo para poder fazer também. Porque isso vai vir sobre você, porque a vida é semeadura. Aquilo que você plantar, aquilo que você jogar na terra. A semente é poderosa. Se tu plantar bondade, vai nascer bondade. Se tu plantar maldade, vai nascer maldade. Quem semeia vento,
escolhe tempestade, então escolha plantar coisas boas na vida das pessoas e tu pode ter certeza que a colheita, ela é só uma questão de tempo. A mãe do filho do meu marido me chamou de ex-presidiária, de cadeieira, falou que eu tinha um monte de BO nas costas, gritou assim no meio da rua, na frente de todo mundo. Passou-se um tempo, eu queria processar ela, né? Depois eu falei, larga a mão. Passou-se um tempo, o filho dela veio morar com a gente. E ela me procurou e me pediu ajuda para uma situação que ela estava passando. Eu sentei e falei, não, Deus deve estar me testando, porque isso não é normal, cara. Tipo, não é normal. A mulher me humilhou, me esculachou. E agora tá aqui. Quem criou o filho dela? Eu, junto com meu marido. Mas eu faço as coisas pela criança, porque eu entendo que criança é responsabilidade de todo mundo. Não tem essa de que não é responsabilidade minha porque não é filho meu. E eu que ajudo a criar o menino. E aí eu falo, mano, a mulher me procurou, me pediu ajuda. A mulher era minha inimiga declarada. E hoje eu que cuido do filho, mais do que ela e o pai, que inclusive até o pai fala muito isso pro filho, fala assim, ela se preocupa mais com você do que a sua mãe. Quando ele faz alguma malcriação, sabe? Mas, por exemplo, se eu saio pra comprar uma roupa pra minha filha, eu me preocupo de eu comprar uma pra ele também, porque eu não quero que ele sinta, tipo assim, nossa, mas a minha irmã tem tudo e eu não tenho nada. Não era uma obrigação minha, mas eu entendo isso porque na minha infância eu passei umas necessidades muito grandes por essa exclusão aí, tipo, a minha irmã era melhor, a outra era um pouquinho melhor e eu não. Então eu faço muito isso por ele. E aí eu fico fazendo essa pergunta, será que Deus tá me testando, cara? Porque, nossa, é impressionante as coisas que acontecem. Eu queria te fazer umas perguntas, é tipo um bate e volta. Eu vou te perguntar, e você me dá a resposta, e a gente vai seguindo para a próxima antes de finalizar, que eu gosto de fazer como se fosse um resumo da história por conta da galera que está assistindo, que depois fala, ela não fala isso, ela perguntou aquilo, isso quando não insistem ainda para trazer de volta. A primeira pergunta, um livro que mudou a sua vida? Eu acho que eu sei a resposta, mas vou perguntar mesmo assim, um livro que mudou a sua vida? A Bíblia. Eu sabia, já sabia a resposta. Você tem alguma música que você ouve quando você precisa se reencontrar? Eu te perguntei isso por causa da moça que me mandou seu perfil e depois ela me mandou esse louvor e falou assim, Márcia, quando eu escuto esse louvor que eu vejo ela, parece que foi feito para ela, depois eu vou te mandar. Eu tenho um hino que se chama Herói Sem Medalha. É um hino que rodou na minha formatura e eu amo ele porque ele, quando você faz o bem, você não recebe medalha aqui, mas eu creio que todo bem que a gente planta, um dia nós vamos receber uma medalha lá no céu. Amém. Uma palavra que defina a sua trajetória. Persistência e fé. Fé substitui fé. Algo que você ainda quer conquistar. Olha, eu quero conquistar muitas almas para o reino dos céus. Uma coisa que te tira do sério como advogada. E justiça. Um hábito que te ajuda a manter a calma. A leitura. A leitura. Uma crença que você nunca abriria mão. A minha fé. Eu já sabia, mas eu vou perguntar. Se você não fosse advogada, qual outra profissão você seria? Seria uma missionária por tempo integral. E um conselho que você daria para os jovens advogados? Não desistir. Não comprar sonhos exuberantes. Não pensar que você vai começar a andar ser advogado e vai andar de avião, de helicóptero, de Porsche, vai ter uma bolsa de 20 mil. A advocacia criminal, ela é árdua. Você começa, nenhum rico milionário vai te contratar quando você começa. Você vai ter que fazer pro bono, você vai ter que abençoar pessoas que não têm como te pagar. E se você quer ser um advogado criminalista ou uma advogada criminalista de verdade, na essência, você vai começar do começo, que é defendendo aqueles mais necessitados, aquelas pessoas que te procuram numa grande dificuldade. Uma frase que resume a sua mensagem para o mundo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo.
Amém. Você falou uma coisa aí do pro bono que é o que eu acredito, mas muito advogado não acredita e começa a ver o outro crescer e aí começa a julgar que veio de família boa, que veio disso e aquilo. Eu queria aprender e ninguém queria me dar estágio. Eu dou estágio para todo mundo. Então, porque eu tinha passagem, aí não queria muito. Aí vai dizer assim, imagina, advogado não é assim. O advogado criminalista talvez não. Mas há os hipócritas. É assim. E aí, todos são assim. E aí a proposta era, não, você pode fazer estágio. Você faz assim, ó, traz os seus clientes, da galera que você conhece, e aí você trabalha nos casos. E aquilo pra mim era morte. Tipo, me oferecer aquilo. Era a morte. Aí eu fui para um estágio trabalhista. Lá eles sabiam que eu tinha passagem, mas fiquei fiz o estágio certinho lá por 2 anos. E aí eu queria aprender a fazer peça. Eu queria muito aprender. Eu comecei a fazer peça de graça para advogado. Eu chamava e falava, você não tá precisando de ninguém para fazer uma peça aí para você? E comecei a fazer, depois comecei a vender. Até que eu conheci um advogado, que hoje tudo que eu sou é graças a ele. E aí eu falei, eu vou pegar alguns casos pro bono. E aí você me ensina, pode? Aí ele, não, isso aí você tem que deixar para os advogados iniciantes. E eu falava assim para ele, mas e aquela, né, questão da humanidade, de ajudar o próximo? Vocês não tem que fazer um juramento assim, não? Quando vai lá receber a carteira da ordem? E aí ele começou a rir e falou, tá bom, pega. E aí peguei, até que virou um projeto. Mesmo sem ele querer, eu obriguei ele a assinar, né, o projeto. Ele foi lá na OAB, fez aquele cadastro para contratar estagiário. E aí ele falou, o que vir não tem problema e pode fazer. Aí eu fiz um projeto e hoje a gente atende, né, pessoas que não têm condições de forma gratuita. Aí eu fui chamando um advogado, fui chamando outro, só que esse é mais voltado para a área familiar. Criminal dá para contar nos dedos, porque tem advogado que não gosta de fazer pro bono. Eu acho que também é por questão como que você vai se dedicar muito para um pro bono e você tem que comer, né? Então não dá para... Você tem que tentar conciliar, né? Mas é importante. Eu faço júri pro bono até hoje. Tenho muito já e faço. Todos os anos faço 2 ou 3, 4, 5. Se Deus mandar, faço 10. Porque eu entendo que a luz e a bênção que alcançou a minha vida, eu tenho que passar adiante. Eu já estou numa sobrevida, né? Porque a sociedade achou que eu não existiria já há muito tempo, né? Então eu estou aqui hoje, estou florescendo cada dia. Eu vou fazer 55 anos em julho e eu me sinto no auge da minha vida, da minha carreira e da minha existência. Você consegue sentir quando a pessoa te procura e realmente ela precisa? Sim, porque eu carrego comigo um sensor, que é o Espírito Santo. Eu tenho um detector de mentira dentro de mim. Então, para mim, não tem meias verdade. E eu oro muito ao Senhor todos os dias, que o Senhor me coloque na minha vida pessoas que eu consiga abençoar com a minha vida. E que tire da minha vida todas aquelas pessoas que vêm para atrapalhar a minha vida. Esse é o meu lema de vida diário. E Deus tem sido muito bom comigo. Porque quando chegar no escritório, aí eu falo assim pro Felipe, né, que é o advogado, eu falo, eu peço tantas coisas para Deus e ele me deu... Quem me garante que Deus não está me mandando também essas pessoas para eu retribuir por elas o que ele faz por mim? Olha quem eu sou. Aí ele, de tanto falar isso, aí hoje ele tem também essa... Tipo assim, ele não questiona mais esse posicionamento meu, mas antes ele questionava. Então eu falava, você não é da congregação cristã? Eu falava pra ele, você tem que ter mais amor no seu coração. Ele, não, mas eu tenho amor, Márcia, mas se deixar você vai atender todo mundo, a OAB lá embaixo, ele falava pra mim. E aí foi conversando, e hoje ele não pensa mais assim, graças a Deus. Eu, quando saí do presídio, demorei muito tempo para tirar o cheiro da cadeia do meu nariz. Aquele odor único que só tem na cadeia. O dia que Deus tirou isso de mim, que eu não senti mais o cheiro da cadeia, eu disse para o Senhor assim, eu sempre orava e pensava, Senhor, o dia que eu não senti mais o cheiro da cadeia, que a cadeia saiu de mim, porque a cadeia saiu de mim, hoje eu não carrego nada de lá. Eu quero que o Senhor traga pessoas que eu possa ajudar a limpar. Então, quando eu atendo, às vezes eu atendo as pessoas, eu gasto meu tempo com elas, e ainda que eu faça tudo, ainda que eu faça tudo, eu nunca vou poder pagar o que Deus fez na minha vida. Então eu tenho uma missão de vida hoje e eu não tenho minha vida por preciosa. A minha missão de vida é testemunhar e contar o que Jesus fez na minha vida e através
da minha vida abençoar outras vidas. Outras vidas, né? Então é isso. Queria te agradecer por você ter vindo, por você ter participado. A gente ter conseguido, acho que, contar só um pedaço da sua história, porque eu acredito que ainda tenha muito mais coisas. Agradecer por você ter dedicado esse tempo. Chorei horrores, isso porque eu falo que eu não ia mais chorar, mas não tem como. Eu acho que eu já fiz umas 100 entrevistas e eu ainda choro. Eu ainda sinto, parece que eu tô vivendo ali a mesma dor do outro. É impressionante. E te agradecer. Espero te ver mais vezes. A gente vai fazer uma palestra no dia... Eu sempre faço palestra, né? Uma vez no ano, eu sempre faço algum evento. Não é bem uma palestra, é um evento, na verdade, que é do podcast. Que são pessoas que passaram pelo sistema e participaram das entrevistas. E outras pessoas que toda vez que eu faço, vem uma galera. Não sei, eu fico impressionada. Eu falo, gente, como que pode, né? A gente acha que não é ninguém, aí você faz um evento, de repente brota um monte de gente e você vê que não, que você tem pessoas ali que acreditam nas mesmas coisas que você e aí se torna um conjunto de pessoas. E a gente vai fazer um evento no dia 25 de abril. Eu vou te chamar para você vir, não sei se você vai daqui por aqui, por São Paulo. E aí vou chamar, né, na verdade, alguns advogados para palestrar, né, falar um pouco sobre o sistema e aquelas pessoas que passaram pelo sistema também para ter uma conversa ali, como se fosse uma mini entrevista, sabe? Só que de uma forma mais interagindo com o público que vai estar ali assistindo. Eu comecei o podcast em 2021 e eu parei ele várias vezes, porque um pouco eu não sabia lidar com o público que ficava me xingando e eu queria bater boca, não pode. Depois eu fui desanimando, aí depois eu voltei de novo, aí depois eu parei e agora eu falei, não, faz parte da minha vida, das minhas coisas e vamos seguir. Eu não ia ter essa ideia do nada. Algum propósito tem aí. Com certeza, com certeza. Eu só não consegui saber ainda o que é, mas eu sei que tem alguma coisa aí. Porque senão eu já teria abandonado, como várias coisas que me incomodavam, eu já abandonei. E essa não, eu sempre começo e volto, começo e volto. Ah, mas tem que continuar. E com certeza, nos chama que a gente vai estar aí presente e a gente quer cooperar para o reino, cooperar com a vida das pessoas e com o teu projeto. As meninas que saíram do sistema, se elas te ouvirem, te conhecerem, eu acho que tem muito a agregar. Uma vez eu fui no presídio de Palheireiros, sempre alguém me chama para ir na cadeia. E aí eu fui lá no presídio de Palheireiros e falei, tinha um cara sentado assim que ele olhou para mim e falou assim, eu tô aqui pela segunda vez, eu sou pintor lá na rua, eu estudei, tô aqui pela segunda vez. E aí chega você aqui e fala uma coisa dessa, porque eu não te conheci antes. E aí eu falei para ele, mas tudo tem seu tempo, na terceira vez eu não saí, não voltei mais. Talvez esse encontro agora faça você mudar isso. Com certeza. Então eu acho que é interessante elas te ouvirem. Eu que agradeço o convite, tá? Dizer para ti que meu desejo é que tu seja muito feliz e que tu realize tudo aquilo que o Senhor tem para tua vida. Levanta a cabeça, que o melhor ainda está por vir, tá? Muito obrigado pelo carinho e pela confiança, que Deus te abençoe. Então é isso, gente. Até a próxima. E eu vou deixar na descrição o nome do louvor, o link do louvor que ela falou, o nome do livro. E se já tiver lançado o livro dela, eu também deixo na descrição, que eu acho que deve ser bem interessante. Até a próxima.